Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Bom dia, amigo internauta. Programa Sustentabilidade aqui no ABC Repórter, sob o patrocínio da Hora do Emprego, onde você que está procurando emprego, entra no site da Hora do Emprego e cadastre o seu currículo. E você, empresário, também pode fazer a mesma coisa, cadastre a sua empresa lá, porque tecnicamente você poderá medir quais são os candidatos possíveis para que a sua empresa contrate os melhores profissionais com tecnologia especial que só a Hora do Emprego fornece. E falando em tecnologia, nada melhor do que o Thiago Sugahara, representante da Toyota do Brasil, para falar de veículos elétricos. Obrigado, Thiago, por ter vindo até aqui. Obrigado, Roberto. Olá, telespectador do programa Sustentabilidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós há pouco tempo entrevistamos a IEDA e nós falávamos sobre a mobilidade urbana de veículos para transporte público. E hoje vamos focar um pouquinho mais no veículo individual, né? E a Toyota nisso tem compromissos até 2050 para o mundo inteiro. Fale um pouquinho sobre isso. Você tem razão. Hoje existe um processo, uma tendência global de eletrificação. E a Toyota assumiu um compromisso global, o que envolve todas as suas afiliadas ao redor do mundo, para reduzir em 90% as emissões de CO2 dos veículos produzidos. Quanto? 90%. 90%? Exatamente. Meu Deus do céu. Esse é um grande desafio e um compromisso da Toyota mundial, que também envolve a Toyota do Brasil. Para isso a gente precisa começar a mudar um pouco o atual modelo de veículo que é comercializado no Brasil e no mundo. Sim, sim. E isso passa por esse processo de eletrificação. Alguns países no mundo já estabeleceram datas, inclusive um pouco mais próximas da gente, para mudar um pouco a matriz energética de vários veículos. Países na Europa estabeleceram 2030, 2035, 2040 como prazos para reduzir drasticamente o uso de veículos a diesel ou mesmo o uso de veículos tradicionais movidos puramente a gasolina. Aqui no Brasil a gente não pode ficar indiferente a esse processo. Sim, sim, sim. Desde o final de 2012, início de 2013, a Toyota introduziu no mercado brasileiro o Toyota Prius, terceira geração, o veículo híbrido mais vendido no mundo. É a terceira geração. Isso aconteceu em 2013. De lá para cá, esse processo foi avançando e em 2016 nós introduzimos o Prius quarta geração, o veículo híbrido mais eficiente hoje comercializado no Brasil. De acordo com o programa de etiquetagem do Emetro, o carro mais eficiente hoje rodando nas ruas brasileiras é o Toyota Prius. Não só elétrico, o carro mais eficiente geral. De acordo com os testes do Inmetro, no programa de etiquetagem, o veículo mais eficiente é o Toyota Prius. Ele roda 18,9 km por litro. E como é que funciona um carro híbrido? Sim. Eu acho que é interessante explicar um pouquinho o que é essa tecnologia que está chegando agora, mas que na verdade já está se popularizando muito rápido no mundo. São mais de 10 milhões de veículos comercializados até hoje. Essa história ela começa na década de 90, quando os engenheiros da Toyota foram desafiados a melhorar a eficiência energética dos carros. O que significa? Era pensar como os carros poderiam emitir cada vez menos CO2, consumir menos combustível, ou tentar evitar consumir qualquer tipo de combustível fóssil. E tentar entregar a melhor performance, a melhor segurança, o maior conforto para o seu usuário. Em 97, a Toyota lançou o primeiro carro híbrido do mundo, que é o Prius. A ideia do Prius... Quer dizer, a Toyota ela é
tecnologia de ponta nesse aspecto, porque é a primeira empresa no mundo a fazer isso. Exato. Né? É a primeira a colocar em escala comercial um veículo híbrido. Sim. Porque uma coisa é desenvolver, outra coisa é colocar para vender, né? Exatamente. Mas é um desafio Sim. que todas as montadoras têm. Não é uma tecnologia exclusiva da Toyota, mas é onde a gente consegue ver um grande pioneirismo. E o que é um carro híbrido? O carro híbrido ele tem dois motores. Ele tem um motor a combustão e um motor elétrico. A ideia é tentar fazer com que o carro seja mais eficiente, principalmente naqueles aspectos onde o motor a combustão tradicional ele é mais ineficiente. Sim. Em que momentos são esses? Baixa velocidade. Baixa velocidade. Quando você tenta pôr o veículo em movimento, dar aquele primeiro passo, caminhar até 40, 50, 60 km por hora, os veículos a combustão tendem a demandar mais combustível para entregar menos resultado num primeiro momento. Depois, quando você tem uma velocidade de cruzeiro, ela atinge um ponto ótimo, o motor a combustão passa a ter um desempenho melhor. Sim. Com um motor elétrico, dentro de um carro híbrido, você começa a colocar esse carro em movimento a partir do motor elétrico. E se você precisar de um pouco mais de potência, mais velocidade consequentemente, você passa a trabalhar com o motor a combustão, que entrega mais potência para colocar o carro em movimento e que ao mesmo tempo passa a carregar a bateria do motor elétrico. Puxa, que beleza. Então, com esse jogo, você começa a ter resultados impressionantes. 19, 20, 25 km por litro, a depender, inclusive, da forma como o motorista conduz. Sim. Aí é interessante também falar um pouco sobre o comportamento humano. Sim, pode falar, que tem que ser mais uniforme. A gente tem algumas experiências interessantes, porque não basta apenas você entregar mais tecnologia. A gente precisa também pensar um pouco como mudar essa forma de conduzir. Então, principalmente no trânsito urbano das grandes cidades, você tem uma restrição grande de velocidade e você tem muito movimento de anda-para. É nesse momento onde um carro convencional ele é menos eficiente, ele está gastando mais combustível. Sim. Mas também é curioso, porque por mais que você coloque essa tecnologia... Em países quentes, inclusive, isso piora ainda mais, né? Quer dizer, você ficar parado na Marginal Pinheiros 2 horas, aquele calorzão, aquele verão rachando, você quer dizer que nesse momento o veículo elétrico entra, no caso do Prius, entra a movimentação elétrica dele. Exato. Você está tanto utilizando esse motor elétrico para pôr o carro em combustão, em movimento, Sim. E você também está no teu conforto do ar-condicionado. Sim. O que é interessante é que o motorista também tem um sistema de computador que vai dar alguns pontos ideais, dando dicas para orientar o condutor, para que ele possa utilizar o melhor ou permanecer mais tempo possível no motor elétrico. Sim. E no trânsito da cidade, onde você tem limites de velocidade, inclusive nas vias urbanas, de 40, 50, 60 km, você vai dirigir a maior parte do tempo com o carro elétrico. Você está sendo otimista, 40 ou 50. Não vai ser bem assim. Significa que para grandes cidades é um carro absolutamente indicado, ideal, né? Porque você pega o horário de pico em São Paulo, começando tipo 7h30, 8 horas, o trânsito para de ficar pesado 10 horas da manhã. Quer dizer, nessa hora e no final do dia, então não sei nem se para de ficar pesado o trânsito, né? Significa que para as grandes metrópoles é o futuro no presente. Exatamente. Na verdade, a Toyota acredita em todas as formas de tecnologia, do carro puramente elétrico, passando pelo carro híbrido, até o carro a célula de hidrogênio, por exemplo. Nossa! O que a gente enxerga como um grande potencial? Nos grandes centros urbanos. O hidrogênio extraído da onde? O hidrogênio ele pode ser extraído de diferentes fontes. Porque pode ser da água, inclusive, né? Exato. Hoje, inclusive, já existe uma tecnologia consolidada em um veículo também de mercado, que é o Toyota Mirai. Ele é comercializado no Japão, em alguns estados nos Estados Unidos e na Europa. E a ideia do Mirai, ele é um carro elétrico com a possibilidade de utilizar o hidrogênio para gerar energia. Qual que é o resultado desse processo? Além da energia gerada para colocar o carro em movimento, é o que sai pelo escapamento, que é H2O. Sim. Sim, incrível isso, né? Fantástico. Mas voltando no Prius, porque eu estou pensando assim, né? Puxa, nós temos até 2050 uma meta audaciosa de 90% de redução de emissão. E o Brasil, tecnologicamente, se de um lado nós temos as grandes montadoras trabalhando e investindo adequadamente em novas tecnologias, a legislação do Brasil não caminha nessa velocidade e nesse entendimento. Eu queria que você falasse sobre esse desafio de vencer essa inércia do Estado com relação à visão do veículo elétrico. Olha, Roberto, é verdade, tem muita coisa a melhorar. Hoje, por exemplo, quando a gente olha alguns dos principais tributos, como o IPI,
a gente vê uma certa distorção. Por exemplo, hoje o Toyota Prius, que é o veículo híbrido mais eficiente, o veículo mais eficiente no programa de etiquetagem do Inmetro, ele faz 18,9 km por litro e paga 13% de IPI. Um veículo convencional que faz 10, 12 km por litro paga 7%. Qual a lógica desse processo? Acho que também é importante destacar alguns avanços que ocorreram nos últimos anos e que levaram, inclusive, a Toyota a aumentar significativamente a venda de veículos híbridos no mercado brasileiro. Em 2012, o governo brasileiro ele tirou uma fotografia da indústria automotiva. Sim. Geral. Todos os veículos comercializados. E dentro do programa Inovar Alto se estabeleceram metas de eficiência energética. A grosso modo, toda a indústria ela precisaria melhorar entre 12% e 18% a eficiência média dos seus veículos. A combustão também, certo? A combustão também. Também. E aí depende muito da estratégia. Ou mais a combustão, porque basicamente só tínhamos veículos a combustão naquele momento, né? Exato. Naquele momento nós tínhamos apenas veículos a combustão. Mas isso permitiu também que algumas montadoras começassem a fazer um ensaio e trazer veículos híbridos, veículos elétricos, ou seja, começar esse processo de eletrificação. Ainda um pouco tímido, mas que já é uma realidade no mercado brasileiro. O processo do Inovar Alto ele trouxe uma conquista grande. Houve uma mudança muito grande do pátio de motores. Houve uma troca grande de fábricas, novos equipamentos e a grande maioria das montadoras caminhou no sentido de fazer o downsizing do motor, ou seja, começar a introduzir motores 1.0 3 cilindros, que de fato são mais eficientes do que uma tecnologia que se utilizava há 10 anos atrás. Mas algumas montadoras foram um pouco além e começaram a olhar esse processo de eletrificação. Começaram a trazer veículos híbridos elétricos, como no caso da Toyota, que começou a comercializar o Toyota Prius, mas que também traz na divisão de luxo, por exemplo, o Lexus CT. A gente vem avançando muito quando a gente olha esses últimos 5 anos. Entre 2012 e 2015, se emplacava no Brasil inteiro algo em torno de 800, 900 carros híbridos e elétricos por ano. Sim. No mercado que chegou a bater 3,5 milhões de carros comercializados por ano. Em 2012, como todo mundo sabe, a gente começou a enfrentar um processo de declínio da comercialização desses veículos e o ápice foi em 2015. Mas, curiosamente, a venda de veículos híbridos elétricos seguiu uma tendência diferente. Em 2016, pela primeira vez na história, se emplacou mais de 1.000 unidades de veículos híbridos elétricos, ao passo que se vendia 2 milhões de carros no Brasil. 1.000 veículos elétricos por ano no Brasil emplacados, né? Sim. Em 2017, pela primeira vez, se passou a casa dos 3.000 veículos, sendo que só a Toyota emplacou 2.400 Prius e Lexus aqui no Brasil. Puxa, é um crescimento bem significativo. Muito significativo. Bom, nós vamos fazer um break comercial e depois nós voltamos com o Thiago para que ele fale mais um pouquinho, inclusive do impacto no emprego disso, porque vai gerar emprego para danar aqui no Brasil, trazendo novas tecnologias e agregando valor, tanto no produto que você vai consumir, quanto valor na sua própria vida. O programa Sustentabilidade volta depois do nosso comercial. A Toyota lança no Brasil a 4ª geração do Prius, o veículo híbrido pioneiro e de maior sucesso global. A nova geração chega seguindo sua missão de expandir o conhecimento sobre a tecnologia híbrida entre os consumidores brasileiros. Além disso, demonstra o compromisso da Toyota com o desenvolvimento de carros cada vez melhores e mais amigáveis ao meio ambiente. Totalmente redesenhado, o novo Prius ganhou linhas mais arrojadas e modernas. A forte identidade deste Toyota está em sua silhueta triangular, desde o emblema frontal e das linhas ao longo do capô, passando sobre a parte superior da cabine até a traseira. Os novos faróis garantem uma potente iluminação em LED. O desenho funcional do Prius foi pensado para minimizar o consumo de combustível. As inovações também alcançaram o interior, projetado para criar uma forte presença, ser símbolo de avanço tecnológico e enaltecer o aspecto emocional, unindo funcionalidade, prazer ao dirigir e sofisticação. A qualidade dos materiais utilizados proporciona conforto e suavidade ao toque. Além disso, o habitáculo está maior.
O novo Prius possui itens que levam o bem-estar e conforto a bordo. Uma das novidades é o ar-condicionado Dual Zone, com o comando S-Flow, que concentra o fluxo de ar apenas nas áreas da cabine onde há ocupação. Entre os novos itens de conforto e conveniência estão ainda o carregador de celular sem fio, sistema de navegação integrado, head-up display colorido e TV digital. O Prius vem equipado ainda com o Smart Entry System nas portas dianteiras, permitindo o destravamento do veículo por proximidade da chave, e também com o sistema de ignição simplificada, por meio do Start Button. O sistema multimídia do Prius contempla rádio AM/FM, CD e MP3, conexões Bluetooth, USB, entrada auxiliar, além de sistema de navegação. Juntamente com uma tela de 7 polegadas, o sistema garante fácil operação e uma excelente qualidade de imagens e som. Já o computador de bordo possui um monitor TFT com 2 visores de 4.2 polegadas. Ele permite que o motorista personalize o conteúdo da tela principal com suas preferências, entre exibições simples ou segmentadas. Como sua proposta é ser um automóvel mais amigável ao meio ambiente, o novo Prius ainda conta com funções como o EcoScore, em que é possível pontuar o quão amiga do meio ambiente foi sua condução em determinada distância. Há também a função EcoDiary, que fornece uma lista diária e mensal da distância percorrida e o consumo médio de combustível, enquanto a função EcoWallet calcula o custo total com combustível. O novo Prius conta com o sistema Hybrid Synergy Drive da Toyota em sua nova geração. O motor a gasolina de 98 cavalos de potência foi redesenhado e teve redução de tamanho e peso. Esse propulsor funciona em conjunto com um motor elétrico de 72 cavalos, garantindo a aceleração suave e excelente conforto ao rodar em qualquer tipo de condução. Como potência combinada, o novo Prius entrega estimados 123 cavalos. Em testes realizados pela Toyota no Japão, acelerou de 0 a 100 km por hora em 11 segundos. No Brasil, o Inmetro reconheceu o novo Prius como o carro mais eficiente do país, com dados de consumo de 18,9 km por litro em ciclo urbano e 17 km por litro em rodovias. A maior parte dos avanços de segurança, desempenho e conforto da quarta geração do Prius está ligada à nova arquitetura global da Toyota, a plataforma TNGA. Aliás, o Prius é o primeiro modelo da marca a ser montado sobre essa plataforma. Trata-se de um programa de desenvolvimento inovador e integrado para a construção de novos componentes de powertrain e plataformas de automóveis da marca. Um dos pilares dessa arquitetura é tornar a condução dos veículos mais confortável em todas as ocasiões. A plataforma TNGA oferece uma estrutura de quadro de alta resistência, que aumenta a segurança dos ocupantes em caso de colisão. A carroceria mais rígida foi projetada para distribuir energia no caso de impacto frontal e lateral por meio de diversos reforços, que foram colocados na carroceria e até sob o assoalho. O híbrido Prius oferece alto padrão de segurança, com destaque para 7 airbags, duplo frontal, 2 laterais, 2 de cortina e 1 de joelho para o condutor. Cintos de segurança de 3 pontos com regulagem de altura e pré-tensionadores para todos os ocupantes, câmera de ré, imobilizador eletrônico, sistema de alarme com acionamento à distância e faróis de neblina dianteiros e luz de neblina traseira em LED. O novo Prius, assim como todo o restante da linha Toyota, tem 3 anos de garantia. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br